Mais uma edição do nosso New Vibecast. Como é bom receber vocês, serão todos muito bem-vindos. Eu tô chegando, nessas plataformas que você já conhece. Confere tudo através do nosso Instagram, aqui no canal do YouTube também, o New Vibecast, sempre trazendo personalidades, figuras políticas, artísticas, músicos, trazendo pessoas que vão trazer informação, que vão aproveitar e vão poder acrescentar algo a mais para o seu dia a dia. Muito obrigado a todas as pessoas que estão acompanhando nossas redes sociais, acompanhando o nosso canal e trazendo informação, fazendo elogios, falando que está muito bem. O conteúdo que nós estamos trazendo está sendo realmente válido. Isso é muito importante para a gente que está aqui todos os dias batalhando, trazendo cada vez mais qualidade, tá certo? Hoje temos mais um convidado que vai trazer muitas informações, vai falar da nossa querida e bela Foz do Iguaçu, uma das principais cidades aqui da nossa tríplice fronteira, que tem uma história linda, tem uma história maravilhosa e precisa ser contada por várias pessoas que passam pela nossa cidade dentro de cargos políticos, pessoas que são personalidades da área do esporte, seja qual for, que venha trazer informação, que venha falar pra gente justamente da nossa querida e bela Foz do Iguaçu para o Brasil e para o mundo. Hoje vamos receber nessa noite, vamos receber com alegria para conversar e trazer informações, trazer muita informação. Paulo McDonald Ghisi. Quem é Paulo McDonald Ghisi? Muita gente conhece. Ele é engenheiro civil, sociólogo, empresário, ex-vereador, ex-prefeito e político também filiado ao Progressistas PP. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso canal, no New Vibecast. É bom abrir esse espaço para que o senhor possa trazer também as informações que o senhor deseja, apurar algumas informações, muito que tem sido dito na imprensa recentemente também, é uma oportunidade para a comunidade de Foz saber um pouco mais sobre tudo que tem ocorrido. Seja bem-vindo. Esse acesso que você dá à população de Foz sobre informações gerais, entrevistando os personagens, vendo o que cada um tem de conteúdo, qual é a proposta, qual é a meta de vida, eu acho assim interessantíssimo para a cidade. Eu assisti alguns podcasts seus e achei bastante interessante, principalmente a coragem com que você aborda os assuntos. Eu acho que é um desprendimento fundamental. A gente procura trazer as pessoas e poder ter esse bate-papo franco e aberto, até porque nós não podemos ser tendenciosos. O jornalismo, que a gente entende que é um jornalismo bem feito, que é feito para a comunidade, pela comunidade, que eu também faço parte dessa comunidade, tem que ser assim. Tem que ser imparcial, tem que trazer as pessoas para que se sintam à vontade, também os entrevistados, logicamente, né? O nosso intuito não é colocar ninguém na parede, é sempre dar a oportunidade que possa falar daquilo que já não é novidade para muitas pessoas. É abrir espaço para que possa falar, né? E fico feliz que o senhor tenha acompanhado e tenha gostado desse trabalho que a gente tem realizado aqui no canal. Obrigado, viu? Doutor Paulo, o senhor foi prefeito de Foz do Iguaçu em 2 oportunidades, gestão de 1º de janeiro de 2005 até 31 de dezembro de 2012. Sim. Prefeito do município, então, pelo PDT, eleito na gestão de 2005-8, na coligação. Foi também mais votado da história da cidade, com 68.256 votos. O que o senhor acha que, na oportunidade onde o senhor recebeu 68.256 votos, Foz do Iguaçu esperava? Quem fosse sentar a cadeira do Legislativo? Esperava muito. Principalmente durante a campanha eu fiz algumas afirmações que o pessoal não acreditava. Quando eu disse que ia botar ar-condicionado em todas as escolas, fui chamado de demagogo nos palanques da cidade. Esse é o demagogo, não vai ter dinheiro para pagar luz. Tendo para você ver como a cidade tinha uma baixa estima. Quando eu falei que ia construir um hospital novo, vai quebrar a cidade, impossível. E a Santa Casa, horrível, não tinha condição de atendimento. Quem fosse lá ia ver. Inclusive eu recebi, antes da posse de 1º de janeiro, recebi uma intimação da Anvisa dizendo que ia fechar o hospital por absoluta falta de funcionamento. Aí como é que vai ficar esse povo? Tia? Como é que vai ficar sem um hospital? Como é que vai ficar a mãe que tem um filho doente e não tem onde levar? Eu implorei para eles, não façam isso, que eu vou tomar outras providências. Nós vamos ver como que resolve a situação. Eu procurei o Costa Cavalcante, procurei o Hotel das Cataratas, fiz convênios com ele, já antes de tomar posse já estava conversando, porque se fechar, como é que fica?
E aí começamos a pensar em construir um hospital. Muita gente também dizia, loucura, vai quebrar a cidade, não tem condições. Mas não tinha outro caminho. Ou deixar o povo sem assistência, ou faria o hospital. E nós fizemos o hospital, que foi um sucesso em termos de atendimento, de presteza, tanto que eu fui eleito até pelos meus colegas prefeitos das 100 maiores cidades do Brasil, vice-presidente de saúde. Eu, engenheiro civil, eleito vice-presidente de saúde porque eles viram que aqui em Foz estava acontecendo coisas diferentes. Quando eu disse que ia construir escolas com piscinas, também me chamaram louco. Escola não é clube. Eles não entendiam. Você vê, a cidade estava pobre de ideias. Não entendia o conceito de escola centro da comunidade. Não entendia que a escola podia representar, e não só com piscinas, com 3 quadras cobertas, 3 quadras de concreto, 3 quadras de areia, com cinema, dança, música, artes marciais. Escola não é clube. Você vê, o povo estava vitimado pela mediocridade. E quando eu fiz as primeiras, aí começou a mudar, houve uma grande mudança de mentalidade. Quando nós criamos o primeiro centro de convivência, Escola Bairro, que era o nome, recebeu o nome de Leonel Brizola, que foi a pessoa que eu vi mais claramente enxergar a escola como centro da comunidade. Porque ele me disse, eu tive a oportunidade de conversar várias vezes com ele, ele me recebeu sempre tinha uma conversa sempre interessante. E ele me disse, Paulo, a escola tem que ser o centro da comunidade. Ela não pode ser mais quadro negro e carteira. Porque antes a religião, as igrejas eram o centro da comunidade. Agora multiplicou e o grande problema da humanidade é transmitir a massa de conhecimento para as crianças. Então se tem que fazer uma escola que comporte todas as atividades humanas. Ele me disse mais também, a pior segregação, a pior exclusão que tem é o cidadão não saber nadar. Como assim, presidente? Chamava ele de presidente, ele era presidente do PDT. Você veja uma coisa, você vai em férias, onde é que você vai? Eu ia para a praia. Sabe nadar? Sei, presidente. Eu aprendi a nadar, inclusive nadei de competição. Treinei no colégio que eu tive e fui nadador da equipe de natação. Se a pessoa não sabe nadar, como é que vai para uma praia? Vai entrar no mar? Arriscar morrer? Se pega um hotel importante, atividade piscina, se vai num cruzeiro de hotel, é natação. A exclusão maior, você tem que fazer piscina para ensinar o povo a nadar. E nós conseguimos, Cássio, 10 mil crianças aprendendo a nadar. Nós tínhamos competições e fazíamos isso. Eu estou falando muito, né? Não, você fez uma perguntinha curtinha, eu estou espichando. Nós temos uma boa pauta de perguntas aqui que nós temos tempo para conversar. Só estou te dizendo que a situação de quem disputa uma eleição, de quem faz propostas que o povo não estava acostumado a ouvir, é muito difícil. Então, esses 68 mil iguaçuenses que acreditaram em mim foi motivo de muitas noites sem sono. Motivo de eu acordar às 5 horas da manhã para ir num posto de saúde. Eu não podia falhar. Eu não podia deixar as coisas como estavam. E aí isso foi, durante o meu mandato, foi uma constante. Eu cansei de levantar às 5 horas da manhã para ir na fila de um posto de saúde para ver o que estava acontecendo. Por que tem fila? E depois, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo? Eu vi um problema, por exemplo, das mães, e aliás esse é um dos programas principais que eu tenho, vai ser da Escola Tempo Integral, que é outro ensinamento do Brizola. Dos 6 meses aos 10 anos, nós queremos fazer escola tempo integral para todas as crianças do município. Todas. Por quê? Vão receber educação de qualidade, cuidados alimentares, vão estar a par de ensinamento, vão mexer com informática, com
esporte, com cinema, com dança, com música, artes marciais, com natação, com tudo, e vão se preparar para a vida. Cada vez mais o cidadão tem que se entender, tem que se conhecer. E se ele não tiver noção do que é uma atividade, do que é um esporte, do que é uma leitura, do que é um cinema, ele é meio cidadão. E nós conseguimos, e outro sentido disso é o seguinte: a independência da mulher. Eu vejo a luta da mulher que vai deixar o filho na escola às 7h30 da manhã, 8 horas, e tem que buscar às 11h30. E ela trabalha. 30% dos lares iguaçuenses são dirigidos por mulheres. Como é que ela vai fazer? Aí o pequenininho vai deixar onde? Deixar com a mãe, com o vizinho, com a irmã mais velha. E o tempo que era para ele estar aprendendo, para ele estar usufruindo do conhecimento da humanidade, é desperdiçado. Ele não tem essa atenção que um filho de uma pessoa bem-sucedida tem. Que tem inglês, tem dança, tem judô, tem música, tem karatê, tem natação, tem todas essas atividades. E isso vai ser uma meta nossa que nós queremos deixar para todas as crianças iguaçuenses. Ok, o senhor adiantou um pouquinho de algumas pautas que nós vamos voltar a falar e o senhor vai poder abordar um pouquinho mais a respeito. A gente gosta de todos os nossos convidados, a gente ter uma espinha dorsal. Sim. De trajetória de linha do tempo. E não seria diferente com o senhor. Doutor Paulo, como que iniciou a sua carreira na vida política? Não é bem política, mas começou no grupo escolar Júlia Vanderlei, em Curitiba. Eu fui orador do grupo. Depois eu fui para o Colégio Militar de Curitiba. Fiquei 7 anos, entrei com 11 anos, saí com 18. Lá eu fui presidente da Sociedade Literária e fui presidente do Grêmio Estudantil. Depois eu fui para a faculdade, fui fazer engenharia. A exponência de liderança sempre aparecendo. Eu não sei se era uma vocação, se era um jeito, mas eu sempre me dediquei a isso. E na faculdade eu fui presidente do Diretório Acadêmico Rocha Pombo do Paraná, que reunia os 11 cursos de filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Fui representante da engenharia no Conselho da Universidade Federal do Paraná, da minha turma de engenheiro. Fui secretário do Centro de Diretórios Acadêmicos. Fui representante do Paraná na Uni. Fui, em suma, depois vim para Foz do Iguaçu, conheci uma pessoa extraordinária que ficou meu amigo e meu professor, me ensinou muita coisa na vida, o Osiris Santos, que foi candidato a prefeito e eu fui apoiá-lo. Nós perdemos, mas com isso eu rodei a cidade. Eu vi coisas que eu não imaginava, porque na campanha você tem que ir aonde está o eleitor. E eu fui com o Osiris em todos. Mas rodamos a cidade inteira. Quando o senhor veio para Foz do Iguaçu, já era engenheiro formado. Já era engenheiro formado e abri uma firma de engenharia. E cheguei aqui em setembro de 73. Em janeiro de 74, a firma estava a pleno vapor. Já tinha alguma pretensão ou foi só através da amizade com o Dr. Osiris que começou a militar? Mais tarde. Eu comecei como engenheiro mesmo. Eu não pensava em política. Eu pensava em fazer uma empresa de engenharia e exercer a minha profissão. E por que Foz do Iguaçu? É uma coisa interessante. Eu me formei e eu tive uma participação política bastante intensa em Curitiba. Isso fazia com que alguém torcesse o nariz para mim. Eu peguei um mapa do Paraná, numa véspera de feriado 7 de setembro, e fui escolher, junto com o Guia Quatro Rodas, uma cidade para abrir uma empresa de engenharia. Chegou um amigo, o Clóvis Pena, que foi presidente do Diretório de Veterinária da Universidade Federal do Paraná, que era meu colega do Conselho de Diretórios Acadêmicos. O que você está fazendo, Paulo? Estou achando um lugar para abrir uma firma de engenharia. Eu estou indo para Foz agora às 11 horas, você não quer ir comigo? Eu, Clóvis, é lá na ponta do mundo, Clóvis, eu quero mais perto. Você conhece as cataratas? Você já esteve na Argentina, já esteve no Paraguai? Não tive. Você conhece o 7º maior rio do mundo, que é o Rio Paraná? Não conheço. Vão para lá, quero que você conheça. Lá tem 2 engenheiros só e a cidade vai crescer muito. Estão falando que vai sair Itaipu, muita gente não acredita, mas... E eu peguei um ônibus e vim com ele para cá.
e fiquei o feriado de 7 de setembro. Eu dormia no colégio agrícola, lá junto com os internos. Então, que não tinha lugar, e ele me convidou, fica aqui e tal. E aí comecei a rodar a cidade e me encantei com o aspecto, o desafio. Uma cidade desafiadora. Que imagina, tinha uma catarata daquela, tinha 2 países. Fui para a Argentina, que eu nunca tinha ido, atravessei de barquinho ainda, não tinha ponte. Fui para o Paraguai, vi aquela começando as lojas a se estabelecerem. Fui ver as obras de engenharia que se construíam na cidade. Eram primárias. A cidade era pequena, tinha 30 e poucos mil habitantes. Você vê, uma cidadezinha mínima. Década de 70, isso. 73, setembro de 73, foi quando eu fiz essa viagem. E me encantou de um jeito, eu cheguei em Curitiba, eu tinha um emprego na Serra Almeida, que era a empresa onde meu pai trabalhava. Pedi a conta e vim para Foz. De lá para cá eu estou aqui, já vai fazer 50 anos, 51 anos. 51 anos. É. E olha, fases interessantíssimas de vida eu passei aqui. Como engenheiro, tive a oportunidade de fazer obras difíceis, alguns desafios. Por exemplo, você quer ver um desafio? Pega fogo no Hospital Foz do Iguaçu, que era um dos maiores da cidade na época. Os donos eram da Serra Almeida, a empresa onde eu trabalhava. O vice-presidente Henrique, que era irmão do Cecílio, que era o engenheiro fundador, Paulo, como é que você está aí em Foz? Não, estou trabalhando, tem gente e tal. Você quer reconstruir o nosso hotel? Como assim? Pegou fogo e nós temos que entregar em julho, que tem um monte de reserva, nós vendemos um hotel aí. E era janeiro. Eu digo, mas Henrique, eu preciso dar uma olhada nessa obra. Não, mas veja aí como é que faz se você assumir o compromisso que vai entregar em julho, antes de julho, para a gente atender, a obra é tua. Puxa, eu vim ver. Eu tinha 26 anos, recém-formado, entende? E olhei aquilo, mas eu sempre gostei de desafio. Fui lá, queimou o andar de cima. O andar de baixo estava intacto praticamente. E eu pensei, puxa vida, para chegar até julho, eu vou ter que tocar dia e noite. Aí tinha as camas embaixo, e a obra em cima. E depois já estava começando Itaipu. Estava vindo muita gente para Foz procurar emprego e tal. E eu aceitei o desafio. E foi uma coisa assim, terrível, entende? Difícil, complicada. Porque o pessoal trabalhava de dia, dormia embaixo. O que dormia embaixo de dias subia para trabalhar de noite. E conseguimos entregar em julho. Foi uma tarefa assim. O seu Antônio Bordim, que é um senhor, uma pessoa do maior respeito aqui em Foz, um conhecimento, ele chegou a me cumprimentar, foi pessoalmente na minha firma e dizer, olha, eu quero te cumprimentar, que eu jamais acreditaria que alguém fosse capaz de fazer isso. Então aí na firma foi andando, entende? Mas e o Osíris era meu amigo, e ele tinha sido prefeito aqui, o prefeito mais antigo da cidade. Eu comprei um lote dele para fazer uma casa, e surgiu em 85 as eleições para prefeito, diretas aqui, que Foz tinha sido... eram nomeados, né? Eram nomeados, que era a região de fronteira e tal. E nós saímos em campanha. Eu digo, te ajuda, Osíris, vamos junto. E aí foi que a primeira minha participação política. Depois o Osíris de novo, em 88. Paulo, você tem que ser candidato a vereador. Osíris, poxa, Osíris, eu estou engenheiro, eu tenho trabalho demais aí, eu não tenho tempo de cuidar. Não, você tem que ser vereador, porque você leva jeito e a cidade precisa de gente que conheça, precisa de técnico e tal. Aí eu caí na besteira. Caí na besteira, não. Fui candidato a vereador. Isso em 88? 88. Me elegi. E nós tivemos oportunidade da nossa gestão de fazer a lei orgânica do município. Eu fui vice-relator. Participou da criação da lei orgânica? Sim. Bom, de 88 a 2024, são quantos anos de vida pública? 90, dá 34, 36.
36 anos já. Sim. Se hoje... Mas nunca larguei a engenharia, hein? A pergunta eu que eu nunca fazer, vivi da política. Era a pergunta que eu ia fazer para o senhor agora. Se o senhor tivesse que escolher uma paixão, política ou engenharia? Ficava que nem o burro que morreu de fome entre o balde de aveia e o monte de feno. Será que é aqui, será que é ali? E eu fui tentando tocar os dois. Entende? Tocar a engenharia e tocar a política. Eu consegui depois atingir. Em torno de 40 anos já de experiência na área da engenharia e 36 da política, hoje, se o senhor fosse avaliar, o senhor acha que o Paulo McDonnell ele foi mais bem sucedido na engenharia ou na política? Na somatória. Olha, a engenharia me deu a independência, o meu ganha-pão, minha renda. Me permitiu viajar para a Europa, viajar com a família, me permitiu ter uma boa casa, me permitiu passar férias em praia, passei férias em... A engenharia era a minha renda, a minha vida, e eu gosto. O meu desafio, se você gastou 10 numa obra, eu quero fazer por 7. Melhor que você. Não veja, você não é engenheiro, não estou te desafiando. Mas eu gosto disso, eu gosto desse desafio. Inclusive agora nós temos obra em São Paulo, estamos fazendo um conjunto residencial na beira do mar. Tem obra no Paraguai, terminamos um prédio grande aqui em Foz. E eu fiz, olha, como engenheiro eu me realizei. Entendeu? Eu tenho condições hoje tive condições de pagar minhas campanhas com o meu dinheiro. As colaborações eram mínimas. O senhor falou que como engenheiro o senhor se realizou e como político? Me realizei. E como político eu me realizei quando fui prefeito 8 anos em Foz e que nós somos referência nacional. A melhor educação pública do Brasil nós fizemos em Foz. Eu assumi, o IDEB era, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 4,2. Quando nós entregamos o governo, era 7,2. Das melhores escolas do Brasil, das 10 melhores do Brasil, Foz tinha a primeira, a quarta e a oitava. Das 5 melhores do Paraná, as 5 eram de Foz. Não teve espaço para Curitiba, que é a cidade do saber, Londrina, cidade universitária, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, nada, deu Foz do Iguaçu as 5. Então isso e a educação, todo mundo sabe que é uma das coisas mais importantes ao lado da saúde. A educação, eu acho assim que isso foi uma vitória extraordinária. Até teve um episódio, o ministro da Educação, que na época era o Fernando Haddad, veio nos visitar. E o Samek, que era diretor da Itaipu, me convidou para uma janta com ele no Hotel Internacional lá em cima. Eu fui. E cheguei lá, o ministro perguntou: como é que está o seu IDEB? E já tinha subido de 4,2 para 4,8, ministro. E eu contei para ele os investimentos, fiz centros de convivência com 2 piscinas, creche, auditório, reformei escolas que, se você visse umas escolas que tinha aqui, era um caco, era uma vergonha. Até um amigo, um colega meu engenheiro, viu uma matéria numa escola em Foz, e eu era prefeito. Como é que você tem coragem de ser prefeito de uma cidade dessa? Eu vi aquela escola, um absurdo. Era a escola Ponte da Amizade ali, destruída. E, em suma, era tudo desse jeito, entende? E nós precisávamos mostrar serviço, tinha que resolver, entende? E nós fomos referência. O ministro disse, mas... Eu disse, ministro, mas nós vamos chegar a 6. Contei para ele essas escolas. Você não sabe o que você está falando. 6 é Japão, é Dinamarca. Você não vai chegar em 6. Aquilo, você sabe que quando a pessoa duvida de uma coisa da tua palavra, você sente, as reações são imprevisíveis, né? Eu me segurei e disse, ministro, mas eu assumi agora, isso era 2009, 2010, o próximo IDEB nós vamos para 6. Você não sabe o que você está falando, mas bem assim. Digo, ministro, vamos fazer o seguinte, se eu chegar em 6, o senhor me dá 10 milhões a fundo perdido, que eu tenho algumas escolas ainda para terminar. Ele disse, você é louco, não sabe o que você... Olha a situação. E o Samek só olhava assim,
Só olhava, achava que eu ia ter uma reação esquisita. Eu digo, não, então vamos fazer. Se eu não chegar, o senhor não vai gastar os 10. Se eu chegar, o senhor vai ter a referência de Foz do Iguaçu como modelo nacional. Ele, vou arriscar. Apertamos a mão. Chamei a secretária de Educação. Joane, eu disse, olha, fiz esse compromisso com o ministro, esse desafio. Ah, prefeito, é muito difícil. Como é que nós vamos chegar? Tem uma escola aí que não tem condição, que está na beira de invasão, de não sei o quê. Eu digo, mas reúne as diretoras. Reuniu as diretoras. Eu disse, olha, eu sou prefeito temporário, mas é muito importante para essa cidade, que é tido como uma cidade de fronteira, da muamba, do contrabando, a gente mostrar a nossa competência, que a gente tem condição de chegar a 6. Ah, prefeito, mas o senhor, nós vamos passar vergonha e tal. Aí me deu um estalo. Vamos fazer o seguinte. A escola que chegar a 6, veja, de 4,8 para 6 é 25%. Um quarto de 4,8 é 1,2, soma e vai dar 6. Essa escola que subir 25%, eu vou dar 14º salário. Porque se todas subirem, o município fica em 6. Mas 14º salário para professor? Se não, aí ficou aquele silêncio na sala. Mas professor, não. Se não, zeladora, merendeira, secretária, supervisora, diretor e professor. Vocês têm que trabalhar como um conjunto. A escola não é só professor. Não é justo descarregar nas costas do professor essa responsabilidade. A secretária tem que falar com os pais dos alunos, ver o aluno que falta. A merendeira tem que saber o aluno que está comendo pouco e está pálido. A zeladora tem que ir na casa para ver. A supervisora tem que dar o reforço. Mas como é que o senhor vai pagar isso? Não tem lei. Sempre tem um espírito de porco, né? Mas eu já tinha prevenido. Mas a lei existe, a Câmara aprova, a lei dá para fazer exemplos e tal. Aí, então tá bom. Virou uma colmeia. Uma escola queria fazer melhor do que a outra. Olha, não era pelo 14º só. Era porque nós íamos saber a escola que conseguiu, a escola que não conseguia. Nós vamos saber a escola que subiu e nós passávamos a ter um padrão de referência de todas as escolas do município. E ninguém queria ficar para trás. E eu já tinha posto ar-condicionado em todas as salas, eu já tinha feito uma série de... Tinha construído várias, reformado outras, melhorado outras, construído cada de esporte, mas virou uma colmeia. E ninguém queria ficar para trás. Era uma coisa incrível. Porque o IDEB não é só a prova no último ano. Também o índice de repetência da escola. Se tiver um índice alto de repetência, baixa a nota. A escola tinha evasão. Se tiver muita evasão, baixa a nota. Olha que só a responsabilidade. São vários itens aí que compõem a nota. São vários itens. E aí, mas deixa eu te contar o término da escola. Nós chegamos a 6. E o ministro nos deu os 10 milhões. Uma escola não chegou. Uma só. De 52. E eu recebi o sindicato, não sei se está interessante isso, interessa? Não, o senhor pode trazer a informação e a gente vai estar aproveitando e encaixando perguntas entre tudo isso. Deixa você sem perguntar. Sem problema, que nós temos uma boa série de perguntas aqui, mas inclusive vai ser abordado a área da educação. Vamos começar agora a entrar em algumas perguntas um pouco mais contundentes, agora, doutor Paulo. De fato, hoje, dia 15 de maio de 2024, hoje o senhor está livre para concorrer à Prefeitura de Foz do Iguaçu? Gostaria que o senhor respondesse para quem nos acompanha, para aproveitar a esse corte, inclusive, e depois o senhor pode trazer os detalhes para a gente. Hoje, Paulo McDonald pode ser candidato a prefeito de Foz do Iguaçu? Certidão do Tribunal Superior Eleitoral, kits. Certidão do TRE, ok. Eu estou liberado de tudo. Aliás, depois você devia me perguntar por que eu atravessei esses problemas de jurídico, de não sei o quê, de querer caçar os direitos políticos. Eu gostaria muito que isso é uma reflexão que o Brasil precisa fazer. O nosso sistema jurídico precisa modificar, porque não é justo. Por exemplo, você quer ver um caso? O médico me liga do posto de saúde, do SAMU, e diz, prefeito, estou com um problema aqui.
Eu sempre brincava, só um, então é fácil. O motorista da ambulância está doente, vai ficar 90 dias fora, eu não posso ficar sem essa ambulância. Ai, ai, ai. Você conhece alguém que saiba lidar com doente, que é responsável? Conheço. Manda aqui. Mandou o artigo 37 da Constituição. Existem 2 formas de contratação: concurso ou livre nomeação e exoneração. Livre nomeação. Nomeei ele comissionado para dirigir um motorista, a ambulância da prefeitura, para não deixar o povo sem assistência. Sabe o que é que aconteceu? Respondi a ação civil e criminal, porque motorista tinha que ser concursado. Não é a culpa, não é do judiciário, é a lei que diz isso. Então veja a lei, veja, existe uma lei que me joga contra o povo. Eu tinha que deixar lá uma ambulância parada para cumprir a lei. Eu ia fazer um concurso para o motorista, um concurso desse leva 6 meses, 8 meses, e depois eu ia ter 2 motoristas, um vai ficar parado. O senhor respondeu esse processo? Civil e criminal. Você quer ver outro processo? O senhor sabe, hoje, informar, eu pesquisei, e tem um link, inclusive, do Jus Brasil. Sim. Hoje, quantos processos tem envolvido o nome de Paulo McDonnell Guise? São uns 30, 40. Eu nem olho isso. Ativos, o senhor se refere? Não, a maioria já liquidado. Mas eu respondi uns 30, 40 processos. Se você quiser, eu te conto alguns outros. Eu ia trazer uma informação, se o senhor conseguir ver aqui, do site Jus Brasil. O Jus Brasil encontrou 261 processos que mencionam o nome Paulo McDonnell Guise. Mas menciona o nome, mas não quer dizer que eu não são todos, exatamente, não são todos. Menciona o senhor testemunha, exatamente, como eu falei. São processos que trazem... Processo que me processam, 30, 40. Exatamente. Alguns que dá para perceber que tem a nomeação aqui, alguns são de segredo de justiça, que a gente não tem acesso. Alguns que mostram que o senhor está em enfrentamento com o Ministério Público, ou o Ministério Público do Paraná contra o senhor, fica em torno de 30, como o senhor falou. Sim. Apareceram em 261 em função de estar citado nas peças processuais. Sim. Eu posso te contar alguns exemplos, outros? Então, eu ia aproveitar, inclusive, para o senhor falar. O senhor, um deles é por improbidade que o senhor responde, com relação a um grupo de advogados, né? Não tem um que envolve a partir de uma contratação de um escritório de advocacia? Quem? Está encerrado, mas tinha um que envolvia também, né? Teve o seguinte. Então, teve um que envolveu... Deixa eu te contar o que é. Chega um grupo de advogados e diz o seguinte: prefeito, nós podemos recuperar alguns milhões do INSS, que quando nós criamos o Fundo de Previdência do município, tinha as pessoas que vieram para o município, tinha contribuições em outras áreas. Trabalhou na firma de engenharia, trabalhou no hospital, fez concurso na prefeitura, e ele não pagou para o Fundo de Previdência do município, ele pagou para o INSS. Então tinha que recuperar para o INSS isso, do INSS para o município. Era alguns milhões. E eu disse, mas e como é que faz isso? Não, nós fazemos um contrato de êxito, o que a gente conseguia era 5%. 5% o senhor nos dá e nós vamos recuperar isso. Eu consultei o meu procurador, consultei o pessoal dali, o que vocês acham? A Secretaria da Fazenda, estamos quebrados, não temos dinheiro para nada, precisamos e tal e coisa. E vocês conseguem isso? Conseguimos. Conseguiram. E eu respondo civil e criminal, porque... Respondi já encerraram e tal, porque tinha que ter feito licitação para contratar o escritório. Então, a lei... Não tinha ninguém no município que alguém lidasse com isso. Isso é um serviço altamente especializado. É como você quer fazer uma operação no pâncreas, você tem que procurar um médico especialista. Você não vai fazer um concurso para os médicos quem quer fazer operação de pâncreas. Você vai no melhor especialista. E eles me trouxeram essa solução. Nunca ninguém tinha falado nisso. Você quer ver mais um interessante? Eu recebo uma verba do Ministério da Educação para construir 52 laboratórios de informática. Como a lei manda, fizemos a licitação. A licitação chegou a um valor, o ganhador, de 450 mil. Eu não tinha dinheiro. O que fazer?
Devolver os laboratórios? Arrumar dinheiro aonde? Fazer e não pagar? Chamei o meu chefe de manutenção. Nós precisamos fazer 52 laboratórios. Tem algumas salas que precisam ser adaptadas. O que é isso? É mobília. Cadeira não precisa, que nós compramos. Mas são as bancadas e a instalação elétrica e a iluminação para fazer o laboratório. Quanto custa isso? Nós comprando os compensados e comprando o material elétrico, uma mixaria, menos de 100 mil. E o que nós precisamos de gente? Precisamos de 2 eletricistas, 2 marceneiros, 2 ajudantes. Comissiona, contrata. Comissionei. Respondo civil e criminal, porque eletricista e marceneiro e ajudante tinha que ser concursado. Aí veja, se eu fosse pegar a firma, 400 e poucos mil que eu não tinha, e saiu por quanto, sabe quanto? Os laboratórios todos? 130 mil. Então veja a lei, que lei é essa? Então vou te contar mais uma. Eu tinha assumido o compromisso com a população de eu botar ar-condicionado em todas as salas de aula da prefeitura. O Departamento de Compra fez licitação, fez processo tal de compra e tal. Trouxeram o preço, 3.200 cada um. Eu olhei e disse, mas não pago isso. Não, prefeito, mas veja, nós temos licitação, o processo todo dentro da lei, certinho. Chamaram e tal. Eu não pago. Eu vi anúncio na Folha de São Paulo hoje, esse mesmo ar por 2.200. Ah, mas as empresas não querem fornecer porque na prefeitura não está pagando em dia, não recebe. Era logo no começo. Digo, mas então nós vamos pagar mais caro? Não, negativo. Faz de novo e eu vou pagar 2.200. E fizemos de novo e compramos os ar-condicionado e colocamos em todas as escolas por 2.200. Agora veja bem, eu tive que assinar como avalista, mas olha só como é que era a coisa. Se eu vou seguir a rotina, a lei, tinha que publicar os editais, cada um dá proposta, quem dá proposta é quem quer, a prefeitura tinha a fama de mal pagadora, então os caras já botam o custo a mais, eu teria que comprar, pagar 500 e poucos mil reais a mais, que é R$1.000 a mais cada ar-condicionado, na época era uma fortuna. Você entende? Então eu vou te contar mais uma. Projeto de creche. Vinha um projeto, o ministro Haddad nos deu para fazer 3 creches, R$1 milhão cada uma, para 100 crianças. Eu peguei o projeto e disse, não serve para nós isso, nós precisamos de 300. Peguei uns arquitetos que eram estagiários, que depois eu comissionei como arquitetos, no lado do meu gabinete, na porta do lado. Então vocês vão fazer, vão ver, esse projeto da creche não dá. Nós vamos ter que fazer um novo para 300 crianças. Riscamos junto, porque a minha vantagem de ser engenheiro, eu quero uma sala grande aqui, todas as salas de aula em volta, atrás de cada sala de aula tem que ter um solário para as crianças, nos menorzinhos, entre uma sala e outra, vai ter um banheiro, vai ter um refeitório, um banheiro cada sala. Sabe quanto custou? O mesmo 1 milhão para 300 crianças. Aí vieram, mas veio o engenheiro fiscal da prefeitura, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundeb, olhou e disse, mas não vou assinar isso aí. O senhor não está cumprindo o objeto do contrato. Mas como não? O senhor assinou um contrato para essa creche aqui, o senhor está fazendo essa. Amigo, essa aqui sem criança não me resolve. Eu preciso de 300 e o projeto eu vou gastar o mesmo dinheiro. Não preciso um tostão a mais de vocês. Não posso. Glosou a fatura, devolvi o dinheiro, senão eu ia responder civil e criminalmente por não ter cumprido o objeto do contrato. Depois a minha secretária, prefeito, vamos perder essas creches, vamos fazer aí, me arrependo até hoje de ter feito. Projeto complicado, cheio de... Tinha um anfiteatro cavado num buraco assim, com degrauzinho, as crianças machucavam, caíam, quebravam o braço. Não tinha comparação com a nossa creche. Eu me arrependo até hoje de ter cedido de ter construído as 3 creches com o projeto de lá. Mas aí o que aconteceu? Hoje,
eles deixam cada município fazer o seu projeto. Mudou a lei. A lei de licitação, mudou. Tem que respeitar tão somente o valor que é orçado. Exatamente. Você tem que ter os critérios. Os critérios. Agora, veja bem, o orçamento, quem faz, o preço base. Eu queria comprar ar-condicionado. Qual é o preço? O base. Se tivesse lido a Folha de São Paulo, é 2.200. E quem desse a menos, a mais, a tal, e comprar. Quem faz o preço base das obras é a equipe de engenharia do município. Se os engenheiros não são bons, o projeto sai errado e caríssimo. Se o engenheiro é bom, ou tem um prefeito engenheiro que olha, que conhece, eu vivo da engenharia, como eu te disse, eu não sou engenheiro, mas acredito que a maioria das pessoas pensam da mesma forma, né? Uma obra mal elaborada vai sair mais caro que o normal. Sem dúvida. Não precisa ser engenheiro ou prefeito, no caso, para ter uma ideia de que um projeto que ele não é bem executado ou não é bem planejado, bem realizado, ele vai sair mais caro, o mais caro molho que o peixe. Mais caro. Depois, para tocar, uma loucura. Depois é um projeto mal feito. O famoso elefante branco. É um problema seríssimo. É um problema sério. Um mau projeto e sai da prefeitura, né? Tem gente que faz concurso para o projeto, eu não faço. Eu não fazia. Chamava a nossa equipe de arquiteto e riscávamos e tal. Agora, olha só que curiosidade da nossa lei. Eu respondi civil e criminal também, porque os estagiários se formaram em arquitetos, eu comissionei eles. Cargo na prefeitura para trabalhar de arquiteto. Respondi civil e criminal porque arquiteto tem que ser concursado. Você está entendendo a nossa lei? Eu não culpo o promotor, judiciário. A nossa lei está estragada. O Brasil precisa urgente repensar isso. Mas urgente. Quantas obras são começadas e não são terminadas porque o projeto não está mal feito, porque quem ganhou a licitação não está habilitado? É uma loucura. Mas o senhor acha que a lei ela deveria mudar não somente para a arquitetura, mas também para a área da educação e da saúde? Para tudo. Não fica um pouco mais difícil daí de conseguir juntar um orçamento, porque pode-se encontrar, como o senhor falou, o melhor cirurgião do estado do Paraná, vai vir trabalhar em Foz do Iguaçu. Ele vai passar o valor que ele quer receber e a prefeitura vai ter que pagar aquele valor se quiser que ele faça parte da equipe. Sim, daí. É possível manter um orçamento público pagando valores muito mais caros que seriam supostamente pagos para concursados? Você tem que ter foco. O que é prioridade? Por exemplo, você falou de um cirurgião. Eu estou aqui com um caso de uma criança. Está aqui. O pai me mandou tudo certinho aqui. O nome é Arthur José. Eu não vou dizer o resto. Ele tem 6 anos. Nasceu em 4 de março de 2018. Ele entrou em 22 de agosto de 22 na fila que ele estava com problema de adenoide e amígdala. O número dele na fila era 988. Veja, no dia 26 de agosto de 22, até hoje ele não tinha sido atendido. E eu não dormia de noite, porque você sabe como é que funciona esse problema de adenoide, de desvio de septo e amígdala e tal. O avô dele me disse, olha, ele dorme lá comigo, ele não dorme. Agora, é justo uma criança passar esse tempo inteiro? Veja, e você tem obrigação, a Constituição diz que o direito à saúde é direito do povo brasileiro, o governo tem que providenciar, E você acha justo que a gente criança passando por isso? Que não tem... Dizer que não tem dinheiro, eu te digo 500 dinheiros absurdamente gastos, jogados fora. Você quer ver? Eu posso te dizer milhões aqui agora. Por exemplo, o déficit do hospital municipal, mais de 200 milhões. Esse déficit... Nós vamos tocar no assunto do hospital municipal também. Ah, é? Vamos então tocar no assunto do hospital municipal. Então. Seguindo a pauta que nós tínhamos feito e as perguntas... Na sua opinião, por que as pessoas devem votar em Paulo McDonnell? Eu acho que se elas me conhecessem,
e soubessem que eu não preciso da política para nada, que eu tenho 75 anos, que a minha meta de vida é arrumar a gestão pública. Eu quero transformar a Foz num laboratório de gestão pública. Eu não aceito que esse tipo de coisa com essa criança esteja acontecendo em Foz. Eu não aceito o outro, o Robson, que dependia de uma cirurgia e que eles me mandaram, eu disse que vinha para cá, e disse, fala desse troço e tal. Ele entrou em janeiro para a cirurgia dele, para o exame tinha 2.260. Em fevereiro ele conseguiu o exame. Em fevereiro tinha 2.026 na fila da cirurgia. E o cara mal e mal podendo andar. Você acha que uma gestão pública se justifica? Entende? Inclusive eu quero fazer um desafio para a população de Foz. A minha mulher Helenice não gosta que eu fale, mas um convite e um desafio. Nós temos 6 meses para melhorar a saúde de Foz. Eu tenho certeza que os funcionários, que hoje são zumbis, que vão lá e escutam o desaforo do povo porque falta uma dipirona, falta um remédio, porque o médico não veio, o médico não atendeu, esses vão ser nossos aliados. Porque vão entender a importância da função deles e vão ter gratificações também, por desempenho. Entendeu? Eu faço esse desafio para Foz do Iguaçu. Vamos transformar em 6 meses a saúde de Foz no modelo nacional. O que você acha? Corajoso, né? Hein? Você não vai falar nada? É um desafio que o senhor está trazendo para a atual gestão, né? Não, o desafio para a próxima. Essa próxima. Aqui já foi. Essa esquece. A hora que me contaram lá que devolveram que a fila da mamografia... 6 meses agora ainda cabe a atual gestão. A fila da mamografia, eu não tenho o número aqui, mas a mamografia está com a fila brutal, 500, 600, e que o hospital devolveu o mamógrafo que tinha ganhado da Itaipu. Ficou 3 anos encaixotado lá dentro do hospital. Você acredita nisso? E tem fila para mamografia. Eu vou te mostrar aqui, ó. Você sabia que no hospital municipal, olha o desafio iguaçuense, tem 30 leitos de UTI fechados e tem 335 leitos normais fechados por falta de funcionário. Vocês acreditam nisso? E que a UPA tem gente em corredor, que o pai de um amigo com 88 anos ficou numa maquinha de 50 centímetros, o corredor cheio, 8 dias, porque não tinha vaga no hospital. E aqui o cara me traz aqui que tem 35 vagas de leito fechado e 30 leitos de UTI aberto, fechado também. Você acredita nisso? Você acha que eu, cidadão, que fui prefeito e que nós construímos o Hospital Municipal, que era um modelo, uma referência nacional, vou dormir tranquilo? Vou me aposentar e dizer, não, isso política é coisa suja, cheia de processos, por porcaria, fico incomodando, não tem jeito, tem que largar a mão, vou cuidar da minha vida, das minhas netas, da minha mulher, vou viajar. Você acha que eu tenho consciência para isso? Não tenho. Não tenho. Bom, como o senhor já trouxe um desafio para os próximos 6 meses de uma próxima gestão, vamos entrar um pouquinho mais agora na esfera da corrida eleitoral. Sim. Eu vou trazer alguns nomes que estão sendo ventilados. Não significa que todos eles vão realmente ser pré-candidatos a prefeito. Alguns podem declinar e serem candidatos a vereador, ou podem ser vice, enfim, pode mudar um pouco o cenário. Mas alguns dos principais nomes que tem ventilado agora, eu gostaria que o senhor fizesse um rápido comentário com relação a cada um deles. Não posso. Não pode? Não. Seria injusto. São pessoas que se dispuseram a disputar um cargo importantíssimo de prefeito da cidade. Eu não tenho condição de formar juízo nenhum a respeito de cada um deles. Não é nem pelo fato de formar, sim, pelo que o senhor acredita que possam ser bons nomes para essa corrida. Mas e quem tem que dizer isso é o povo. O povo vai julgar. Não sou eu. Se eu disser aqui que esse é bom, outro não é bom, eu estaria sendo parcial. Quem tem que escolher o gestor, que vai escolher o seu administrador, vai escolher o seu médico que vai cuidar da saúde da cidade, é o povo. Se eles acharem que o fulano, que eu acho um mau candidato, é bom, eles vão pagar o preço da escolha deles. E se eu achar que um fulano é bom, é ótimo,
E o cara for mal, eu me enganar. Eu não quero induzir ninguém, eu me evito. Eu não posso dar esse tipo de... Não, perfeito. Cássio, Perfeito. Não vou julgar os... Eu acho até corajosos de se arriscarem, puserem o nome à disposição. Vão ouvir horrores, porque na campanha tudo que você faz, se você é o candidato, qualquer atitude que você toma vai ser objeto de julgamento e comentário. Você vai ver quantos vão dizer, pô, esse cara arrogante dizer que arruma saúde em 6 meses. Você vai ver só, você vai escutar isso aqui de gente que vem, que você vai entrevistar os outros. Algumas pesquisas, doutor Paulo, foram feitas recentemente, algumas oficiais, outras nem tanto. O senhor acha que os números que aparecem nessas pesquisas retratam o real cenário eleitoral de Foz do Iguaçu? Eu não sei que pesquisa você está se referindo. Algumas pesquisas que andaram circulando pela internet, algumas pessoas andaram tem apresentando... pesquisa que é fria e tem pesquisa que é séria. Não é nem por julgar, pela seriedade de uma pesquisa, não, mas os números que o senhor viu, que entre algumas que eu percebi, não mudaram muito as posições e os números. Que posições que você viu? Possivelmente as mesmas que o senhor deve ter visto. Principalmente as que o senhor deva ter visto. Que o senhor comentasse se o senhor acha que são reais esses números, se responde à realidade hoje da... Queria ouvir de você. Fala, que números? Não cabe a mim trazer. Não cabe a mim trazer. Que o senhor falasse... Ele quer você que ele põe na fria, né? Não, de forma alguma. Eu vou comentar uma pesquisa, vou dar um número. Não, o senhor acha que elas retratam a realidade? Não precisa nem dizer se são reais ou não. A pesquisa bem feita, com certeza, retrata. Agora, tem uma coisa. As coisas mudam com o tempo. Durante a campanha, vão ter eventos e acontecimentos que podem mudar a pesquisa. Para alguns, para melhor. Para outros, para pior. Perfeito. Isso no desenrolar da campanha é uma coisa... Olha, você me disse se eu preferia a engenharia ou a política. Uma das coisas boas da política é uma campanha eleitoral. É um jogo de inteligência. Você tem que se preparar e guarnecer... O senhor gosta tanto do desafio da corrida quanto da administração? Gosto dos dois. Mas o desafio é uma coisa única. Você convencer o povo que você é melhor que os outros, convencer o povo que você vai arrumar uma situação, você fazer o povo acreditar em você. É mais ou menos isso que vai trazer a nossa próxima pergunta. Qual vai ser a grande diferença, caso o senhor se eleja, entre o Paulo McDonald, prefeito, lá no início de 2005 e possivelmente agora no início, caso se eleja, de 2025? O Paulo, que foi vereador, o Paulo engenheiro, o Paulo prefeito em 2 mandatos, mudou alguma coisa do Paulo que vai para a campanha, que o senhor cravou que hoje o senhor é pré-candidato, está livre para isso? Mudou. E gostaria também que o senhor respondesse também se o senhor já tem um nome de vice, quem seria? Mudou, para mim mudou muita coisa. Eu estou cada vez mais consciente que o problema do Brasil, do mundo, é gestão pública. A gestão pública é tudo, porque a gestão pública define o que é prioridade, onde é que você vai gastar dinheiro, como é que você vai fazer melhor, o que você vai atender antes. Define, por exemplo, você quer ver um detalhe? O viaduto aqui da Costa e Silva. É um problema sério, tem um conflito de quem vem de Cascavel com quem vem da cidade para o Paraguai. Sério, gastaram 20 milhões e a coisa não funciona. Nós tínhamos um estudo feito por nossos arquitetos, aqueles que vinha de Cascavel, já tinha um desnível embaixo, você fazia uma trincheira, passava por baixo da BR e seguia a viagem sem conflito de quem vem de Curitiba, Cascavel para cá, com quem vem para o Paraguai. Passava tranquilo. O custo menos de 5 milhões. Eu te falei, gestão pública, por exemplo, uma creche para 300 crianças e o outro projeto custa a mesma coisa para botar só 100. Eu te digo, vou te contar mais uma. Você viu, a UPA nossa foi referência nacional. O presidente veio visitar, veio com o ministro da Saúde, Temporão, e ficaram encantados com o tamanho da nossa UPA. O dinheiro que veio para construir 1.000 metros, o projeto era nosso, nós fizemos 1.620.
O mesmo dinheiro. Então, veja, a hora que nós tivermos gestores públicos que saibam aplicar bem, que saibam racionalizar, o dinheiro vai sobrar para tanta coisa. Como eu disse, você disse, eu falei agora, eu queria convidar o povo de Foz para esse desafio. Escola tempo integral dos 6 meses aos 10 anos para todas as crianças, escolas municipais. É um desafio, esse eu não dei prazo, mas vai ser do primeiro dia em diante nós vamos estar trabalhando para isso e eu vou convocar toda a população, os professores, merendeiras, assessores, pais de aluno, familiares, para a gente conseguir isso, que vai ser uma conquista extraordinária. Entende? Então, eu hoje estou muito mais consciente, mais maduro, mais preparado, mais lido. Olha, o que eu tenho lido, você já leu o livro do Xi Jinping, Não, que é o presidente da China? Não tive oportunidade ainda. Assim, ó, desse tamanho cada um, sobre gestão pública na China. Eles são modelo. Eles estão ganhando do americano e do europeu porque a gestão pública deles é eficiente. O dinheiro é bem aplicado, as obras são bem feitas, tem um investimento grande em educação. Tem uma coisa, isso, e eu sinto que eu posso contribuir aqui nessa nossa cidade de Foz do Iguaçu, fazer ela um modelo de gestão. Eu fui vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, eu conversei com vários colegas, era das 100 maiores cidades, vários sobre isso, e havia uma certa unanimidade que o problema nosso é gestão pública, mas vão ter que ter uma reforma das leis. As leis têm que se modificar. As leis têm que permitir a criatividade, a eficiência, a rapidez nas decisões. A lei está travada. Você vai fazer uma licitação para contratar uma firma de arquitetura para fazer um projeto, você leva quase um ano. Daí eles fazem o projeto e te entregam, e você quer mudar isso aqui está certo, leva mais um tempão. Então, vai mudar, o Brasil vai ir. Eu quero convidar a população de Foz para nós sermos esse modelo de referência em gestão pública que vai servir não para nós. A Argentina, nós estamos vendo o impacto de uma má gestão, destruiu o país. O que chegou lá, esse Milei, que a turma diz que é louco, mas aí os argentinos estavam entre um ladrão e um louco, preferiram o louco. Os argentinos falam isso. Mas está destruído por gestão pública, um país riquíssimo, maravilhoso, um país que tinha tudo, tem terra, tem povo, culto, tinha cultura, destruído por má gestão pública. Você vê, se justifica, Londrina é um modelo de saúde pública, um modelo, não tem fila, não tem nada. Convido o pessoal a ver. Por que Foz é essa desgraça? Cascavel é um modelo. Mas vamos mais perto, Santa Terezinha é um modelo de gestão. Tem gente que sai daqui para ser atendido lá. Por que Foz não? Esse é o nosso desafio. Eu convido a população de Foz. É uma das missões mais dignas, mais nobres que uma pessoa, uma cidade pode se dedicar. Hoje, quem o senhor acredita que possa ser o nome como vice-prefeito com o senhor? Na minha experiência, eu já disputei várias e várias eleições para prefeito. Eu disputei as 2 primeiras, eu perdi, daí cansei de perder, fui ser vice do que ganhou e que foi uma tragédia, daí ganhei 2, daí ganhei a terceira, mais uma, e anularam a eleição, e a última perdi por 2.000 votos. O vice é importantíssimo. Eu vou te dizer o perfil do vice nosso. Dinâmico, porque tem 3 características básicas do vice: leal, competente e honesto. Leal, porque você vai botar um vice para depois te incomodar. Você vai botar um vice que Você acredita que a aliança entre o prefeito e o vice tem que ser uma linguagem única? Sem dúvida. E depois o vice... E o senhor comentou que o senhor foi vice de uma má gestão. E aí, o senhor sendo como vice, o senhor trabalhou junto com o prefeito à época? Trabalhei 6 meses. Fui secretário de obras, fui demitido por telefone. Me deixaram sem um saco de cimento, eu era secretário de obras. Fui saber pela rádio que ele me demitiu. Ajudei a carregar nas costas. Porque tinha o seguinte, tinha 3 candidatos. Era ele, eu
e o Sérgio Espada. E nós tínhamos que acertar um deles para sair. Se a gente se dividisse, ia perder a eleição. E eu optei por esse cidadão, que me pareceu mais adequado. O outro não quis se juntar conosco, que podia ter sido deputado estadual, fez o que quisesse, mas não quis. E fiz essa opção. Com 6 meses eu fiquei, dos 3 anos e meio, nunca mais botei o pé em órgão nenhum da prefeitura. Eu não tinha uma sala, eu não tinha estacionamento de carro, não tinha um telefone, nada. Nada. E eu ajudei a pagar a campanha, eu ajudei a fazer a campanha, eu ajudei a fazer as reuniões e tudo, nada. Então, o vice, vou dizer, volto a te dizer, e mais, eu tenho mais outra obrigação. O vice vai ser preparado, vai ser um dos preparados para ser meu sucessor. Eu faço. O senhor já tem esse nome hoje? Não tenho. Tem 6, 7 hipóteses, vai ter que ser, mas essas 3 características: leal, competente e honesto. Entende? Isso vai ser isso, porque nós temos a obrigação, eu já tenho mais de 30 anos. Eu tenho que formar os sucessores e tenho que treinar e dar todas as condições, porque para ser prefeito, meu irmão Cassius, não é fácil. Não é qualquer um que chega, porque fala bonito na rádio, vai lá e vai ser prefeito. É um desastre. Já teve centenas de casos aí. Não, porque o cara é bonzinho, vai nos botecos, paga pinga. Esquece. Prefeito é gestor, o cara tem que ser gestor. E para isso tem que ser formado. E a minha formação de engenheiro me ajudou muito. O fato de ter sido vereador me ajudou muitíssimo. O fato de ter perdido 2 eleições antes de ganhar a terceira foi muito importante. O fato de ter sido vice de um fracasso, do governo fracassado total, foi uma experiência muito grande. O prefeito tem que ser um gestor. E o vice é uma pessoa preparada. E não precisa ser o único preparado. Nós vamos preparar uns 4, 5, 6 para a sucessão depois. Mas vai ser gente preparada, conhecedora, que tem amor pela cidade, que tem dedicação e tem vislumbre, tem cultura, tem conhecimento para ser um bom gestor. Caso o senhor se eleja, o senhor vai fazer um mandato de 4 anos ou de 8? 4. Não pretende a eleição daí? Não. O povo de Foz do Iguaçu. O senhor está afirmando hoje, então, que são 4 anos. Eu não pretendo disputar a reeleição. O que eu vou fazer depois de entregar uma gestão que vai ser modelo nacional? Vou escrever livros sobre gestão pública. Vou viajar, vou aprofundar, vou conhecer grandes gestores no mundo e vou transformar a Foz numa referência em gestão pública no continente. Então, o meu mandato são 4 anos. Por isso eu vou fazer o melhor possível, o mais rápido possível nesses 4. O senhor falou que em 2016... E olha, eu já fui 8, né? Você vai dizer, esse cara está falando, nunca foi. É que nem eu, viu? Não, porque o médico, você sabe operar apendicite, sabe? Sei, sim. Já operou? Não. Esquece, meu amigo. Você nunca operou, não vai operar eu, meu filho, de jeito nenhum. Você já foi? Já fui. E você acha que melhorou? Melhorei muito. E tem esse convite para fazer para a população. Vamos transformar a gestão pública em referência. Eu não admito, eu me emociono de ver esses casos da saúde de gente que está passando. Eu trouxe só 1, 2, mas eu tenho dezenas. Trágicos. Eu não aceito isso na minha cidade. Eu tenho certeza que o povo de Foz também não aceita. O senhor disse que em 2016 foi anulada a eleição. Foi anulada. Em 2020 o senhor perdeu por pouco mais de 2 mil votos. Por que o senhor perdeu a eleição em 2020? Você tem que perguntar para o senhor já vinha de experiência de outras eleições, já tinha sido em 2 oportunidades prefeito, vice-vereador. Eu cometi uma série de erros. Eu cometi os erros. O senhor está tendo alta responsabilidade de falar que os erros foram do senhor. Minha responsabilidade. Peguei Covid 20 dias antes da eleição, fiquei fora da campanha. Trouxe uma equipe... Mas a campanha não são em 20 dias, né? Não, mas os 20 dias são decisivos. São a reta final. A gente entende que é a reta final. Exato. Mas às vezes você vê um cavalo carreira inteira na frente, nos últimos 15 metros, o outro passa, ele perdeu.
Eu cometi vários erros, vários erros. Na minha comunicação... O senhor pode citar alguns? Propaganda, posso. Na minha propaganda, minha televisão foi fraca, foi ruim. Eu tinha um vice de última hora, foi trocado. Não que esse novo fosse ruim, mas trocaram, estava certo. Aí o partido que era do meu vice, que era um grande empresário hoteleiro aqui, me desautorizou ele nos últimos 15 dias. Tive que providenciar um outro. Arrumei uma pessoa bacana e tal, mas desmanchou a campanha. Eu cometi vários erros. Vários. Eu vou trazer para o senhor alguns itens. E, aliás, quando você perde, sabe qual é a importância de perder a eleição? Porque você sabe por que perdeu. E você vai trabalhar para não cometer os mesmos erros. E eu não vou cometer os mesmos erros agora. O importante é, como o senhor falou, ter a autorresponsabilidade de saber quem errou. Foi o que o senhor fala, fui eu que errei. Fui eu que errei. Então, o senhor tendo essa autorresponsabilidade, a saber onde corrigir. Vai ser minha última eleição, eu tenho que fazer o melhor de mim. Eu vou trazer alguns tópicos e eu gostaria que o senhor brevemente pudesse abordar alguns deles. O que o senhor pretende estar trazendo de melhorias, o que o senhor entende que já houve melhorias, que está tendo ou que estagnou, precisa se mudar, precisa se evoluir, caso o senhor se eleja. Transporte público. O que o senhor tem para falar sobre transporte público, o senhor pode trazer para as pessoas que esperam saber com relação, caso o senhor se eleja, o que o senhor possa vir a fazer? Foram cometidos erros terríveis. Um dos erros foi romper com a empresa que estava. Veja, nós tivemos uma epidemia de Covid. O movimento nos ônibus caiu para menos da metade. Cidades como Porto Alegre, Curitiba, Maringá subsidiaram os transportes para as empresas não quebrarem. Imagina, você tinha uma receita de 100, de repente tem uma epidemia, a receita cai para 50 e você continuar com o mesmo serviço, você quebra. Não deram isso. Não foi dado. Aliás, Cascavel fez, Londrina, Curitiba, todas fizeram. Foz não fez. Daí tirou essa empresa que estava lá, que é antiga daqui da cidade, e trouxe uma de fora, que os ônibus até, eu não vou comentar detalhes, a população sabe a qualidade dos ônibus e sabe o sistema, no sistema de quilômetro rodado. Quilômetro rodado, acontece o seguinte, a empresa não ganha pelos passageiros que ela leva, pelo quilômetro que ela roda. E não interessa se roda cheia ou vazia, então roda para lá e para cá. E tal. Você vê ônibus que cabe 100 passageiros, levando 10, 15. E cobra como se levasse 100. Então, são erros graves, crassos. Nessa ruptura com o contrato anterior, a firma que foi vitimada pela ruptura entrou na justiça, pedindo indenização mais do que justa. Sabe quanto já ganhou? Primeira etapa, primeira instância? 90 milhões. Sabe quem que vai pagar isso? Você, o homem lá do chapéu, a turma toda, vai pagar isso. Por absoluto erro de gestão. Outra coisa, você transporte coletivo, entende? Nós vamos evoluir muito no meu tempo. Eu entreguei o governo em 2012. Foz tinha 110, 120 mil viaturas, veículos. Hoje tem mais de 210 mil. O número de motos era 10, 15 mil, agora tem 30, 40 mil motos. Você tem um acidente de moto, o principal UTI do nosso hospital municipal de trauma é acidente de moto. E o que está sendo feito para mudar? Nada. Ah, porque o motorista é irresponsável. Conversa, me pergunte como é que eu resolveria. Pergunta, se der tempo. Eu vou citar a área de saúde. Eu vou citar. Não, mas não é saúde, é o transporte. Do transporte? Sim. Pois não. Qual que é a medida do senhor para resolver? Pois é, veja bem. Vamos pegar todos os vou chamar de motoqueiros. Os motoqueiros da cidade, nós vamos ver onde tem mais acidente. É numa determinada esquina, numa determinada rodovia, determinada situação, nós vamos tomar providências urgentes. Não é imprudência do motorista, do motoqueiro. Como é que resolve isso? Sabe o que nós vamos fazer? Cada acidente de moto vai ser filmado, o motoqueiro vai ter cadastrado o celular dele
E ele vai ver o acidente do colega dele. Ele vai ver, olha, caiu assim, assim. Por quê? Por causa disso, disso, daquilo. Vai ter uma comissão de motoqueiro. O senhor quer fazer um cadastro para todos os motoqueiros têm o celular. As pessoas que utilizam o moto em Foz do Iguaçu. Todos. E é possível estender isso para o Paraguai? Porque nós temos aqui uma quantidade de motos com placa paraguaia Depois enorme. eles vão fazer lá. Mas o nosso problema é o brasileiro. Mesmo sendo brasileiro, que o brasileiro tem moto paraguaia também. Muitos têm. Também tem. Mas vai ser a mesma coisa. Nós vamos. Okay. Então, eles vão ter isso aqui. Aconteceu um acidente com o Cássio lá, caiu, quebrou uma perna, cortou um braço fora, não sei o que e tal coisa. Eles vão ver no celular deles. Isso vai ser. Hoje nós temos inteligência artificial, temos sistema de internet que alcança em tudo que é canto. O que é? Estou dizendo aqui, eu sou pré-candidato, não sou candidato ainda, candidato só depois da eleição. Sim. Obrigado. Viu? Então, vamos fazer esse cadastro e ele vai ter no celular, puxa, aconteceu com o meu colega lá em tal lugar assim, assim, foi imperícia dele. Como é que a gente mexe na responsabilidade, para o cara não correr demais e tal coisa? No fim do mês, quem não teve acidente de moto vai concorrer moto, celular, televisão, carro, tudo é prêmio. E nós criamos já uma referência. Eu não vou querer ter acidente, não só por me machucar, porque você vê, o cara perdeu, ele viu, o cara perdeu o braço, outro perdeu a perna, outro morreu, outro está aleijado, paraplégico, e nós já assustamos eles assim. E depois, se o cara... Isso só para motociclistas? Só para motociclistas. Automóvel não? Depois nós temos que ver com detalhes, depois eu quero conversar com os motoristas de ônibus, motorista de táxi, com os motoqueiros, com o pessoal dos bombeiros que atende, o pessoal do SAMU que atende acidente, nós vamos aprimorar. Isso é ideia bruta ainda. Isso é ideia bruta. Daí, no fim do mês, nós vamos saber quem teve acidente, vai ser publicado quem teve acidente, que não vai poder concorrer aos prêmios. E aí a pessoa vai ter mais um incentivo, puxa, eu não quero ter acidente, porque o que nós vamos economizar na UTI, o que nós vamos melhorar a eficiência do hospital, vai ser brutal. O pior é não fazer nada. O motoqueiro é displicente, é irresponsável. Porque não sei o quê. Não adianta. A hora que você começar a entender isso, você vai ver o que vai acontecer. Na verdade, nós vamos trazer a oportunidade das pessoas poderem estar participando através do nosso chat. Quer fazer uma pergunta para o Dr. Paulo? Você pode estar fazendo a pergunta no nosso chat. Já tem perguntas, Adrian? Pode trazer algumas delas. E eu vou aproveitar que eu tenho também alguns. Então, estão chegando alguns itens, eu vou aproveitar para dar uma lida. Sim. Algumas perguntas que estão vindo, que estão chegando até a gente aqui também. Pode trazer elas, Adrian. O Yuri perguntou qual o projeto para a Avenida Beira Rio. Beira Rio? O projeto... Só vou pedir uma licença para o senhor para aproveitar e destacar os nossos parceiros aqui, nossos parceiros comerciais que nós temos. São, hein? Agora, 8h15. Puxa, eu tenho compromisso. 8h15. Vamos acelerar. Eu quero aproveitar e destacar um grande abraço ao nosso parceiro, o pessoal da Fênix Auto Center. Aproveite, você vai fazer a manutenção do seu veículo, Fênix Auto Center. Quer destacar sua beleza, minha amiga? Estúdio Baraldi Beauty também, hein? Vá até lá que você vai ficar ainda mais bonita. Nossa grande parceria também, GB Vidraçaria, Vidros e Alumínios. Olha só. Vidro, alumínio, você precisou, sabe que a GB vai poder lhe atender e muito bem. Ainda internet de qualidade, Plusnet, fibra ótica, internet de qualidade para Foz, você sabe que é Plusnet. Também destacamos a grande parceria que nós temos aqui em nosso canal, Grupo Capitão muito bom, hein? Um grupo de muitas empresas que se somam junto conosco. Tem no Paraguai também. Tem no Paraguai também. Muito bom restaurante. Muito bom. Tem vários empreendimentos do Paraguai também. Grupo Capitão, um forte abraço. Ótica Estrela, precisou fazer óculos de grau, óculos de sol, procure Ótica Estrela, armações incríveis, preços diferenciados. Supermercado JD. Depois me pergunta, eu queria falar da ótica. Perfeito. Supermercado JD.
JD também, um grande abraço do Supermercado JD, precisando fazer suas compras do dia a dia para sua casa, para sua empresa. JD Supermercado, também aproveitar, não está aqui conosco na televisão, não está, mas temos que destacar também o pessoal da Solar, isto mesmo? É isso mesmo, placa solar, gente, de qualidade. Hoje em dia, economia com relação ao consumo de eletricidade faz a diferença no seu orçamento, e ele vai estar conosco aqui na televisão também nos próximos encontros que nós vamos ter aqui no New Vibecast. Muito bem, o Yuri, é isso, Adrian? O Yuri perguntou com relação à Avenida Beira Rio. Eu quero aproveitar o gancho em uma das perguntas, que com relação à situação da Avenida JK e tantos outros locais de Foz do Iguaçu. Está em alta agora as chuvas do Rio Grande do Sul. Infelizmente, o nosso abraço solidário a todos, como eu, que também sou gaúcho, tenho minha família toda lá, e muitos passando por dificuldade. O que se pode fazer? É possível fazer alguma coisa para aquela JK, quando chove mais de 15, 20 minutos de forma intensa, não ficar obstruída, e outros pontos da cidade também que acabam ficando alagados em dias de chuva? 20 minutos, 25 minutos de uma chuva mais torrencial, são locais que você não consegue mais transitar em Foz do Iguaçu. Com absoluta certeza. A engenharia resolve qualquer problema. Não existe problema sem solução. Isso já acontecia na época que o senhor era prefeito? Não. Não acontecia? Não. Inundação desse jeito, não. Inundação aqui, como tem aqui no trevo da República Argentina com a Paraná, não. Não tinha isso. Um abraço pessoal da Sorelli, o pessoal mandando aqui, doutor Paulo, aproveitar da Sorelli, pessoal aí das placas solares. Não acontecia isso então. O que se pode fazer com a Beira Rio, JK e outras localidades que alagam? Veja bem, a nossa situação do asfalto da cidade é terrível. É buraco em tudo que é lugar, é asfalto vencido, é trincado, é feio, é cheio de depressão. Já encomendei um estudo. Veja, eu sou pré-candidato, mas eu quero vir para resolver. Um estudo de uma empresa que vai levantar toda a situação da malha viária de Foz. Ela tem um caminhão que passa em cima, e com tecnologia altíssima, que já dá receita. Olha, isso aqui tem que arrancar, fazer de novo. Aqui é uma capa com micro pavimento. Aqui você bota só uma lama asfáltica. Aqui você faz um tapa-buraco. Mas tapa-buraco funciona ainda? Você acha que funciona? Hoje nós temos tantos pontos críticos em Foz do Iguaçu que são feitos alguns trabalhos que se e fala com asfalto frio, quente. Vai deixar o buraco? Não é melhor refazer toda uma Mas uma aí parte? que tá, nós vamos estudar o asfalto inteiro da cidade. Enquanto não fica pronto, nós vamos tapar buraco. Olha como é que eu fazia quando eu era prefeito. Tinha um programa de rádio das 8 às 10 na Rádio Cultura, todo sábado de manhã. E o pessoal, como é que você faz para saber se a cidade tem buraco? Você vai mandar um funcionário passar com o cara da prefeitura para onde tem buraco? Não, o povo sabe. O povo ligava para lá e dizia, tem um buraco em tal lugar assim, assim, tem outro assim, assim. Eu tinha uma equipezinha de manutenção com carro e massa fria, que segunda-feira tinha que estar tapado o buraco. Segunda-feira. E o buraco começa pequenininho, cara, e vai aumentando. Se você não cuidar, vira um panelão, estoura pneu, arrebenta a roda. É uma loucura. Então, isso vai ser feito. O tapa-buraco é fundamental para você manter o trânsito. E esse estudo amplo, geral, nós vamos fazer um grande asfalto. Essa cidade vai ficar bonita. Você não pode ter uma Avenida das Cataratas. Um corredor turístico, né? Mas ali, eu vi um hóspede de um hotel se negar a pagar a taxa de turismo. Sabe que tem a taxa de turismo, que cobra em todos os hotéis, na diária do hotel. Não pago. Puta, deu aquele... Por quê? Quase arrebentei meu carro num buraco. Estava indo para a Argentina, quase arrebentei, não vou pagar. Vocês têm que criar vergonha. Ah, deu de dedo. E chamaram o gerente do hotel, o gerente disse, o senhor, desculpe e tal. Olha que loucura! Não podemos, por que Cascavel não tem tanto buraco? Por que Londrina não tem? Por que Santa Terezinha? Entende? Nós vamos fazer e arrumar, por exemplo, arruma a JK, mas tem a Paraná, tem a Costa Silva, tem a outra, tem a Pôr do Sol, tem... O rapaz comentou a Beira Rio, acho que ele falava inclusive da infraestrutura. A Beira Rio vai fazer parte desse grande projeto de reurbanização da cidade. Nós vamos ter que ter outras ligações aqui para a região leste, que é o que mais cresce. Hoje tem a República Argentina e a Vanche. Felipe Vanche. Nós temos já projetado um binário, isso desde aquele tempo, que a Bartolomeu de Gusmão e a Jorge Sanvas vão ser rápidas. Uma vai e outra vem. Para melhorar os acessos lá para cima. Nós vamos pensar a cidade inteira
E outra, com asfalto bonito, aí sabe o que é que nós vamos fazer? Eu estou pensando, até vou sugerir à população de Foz, ela concorda. A calçada está ruim, baixamos o IPTU para quem tiver calçada boa. Ah, o muro estava feio, pinta o muro. Nós vamos conseguir empresa que vende tinta a 20% do preço para pintar o muro para deixar bonita. Para nós deixar essa cidade bonita. E os pontos de alagamento, Isso principalmente tira- a JK? Mas isso é drenagem, isso é valeta. E se tiver que desapropriar uma casa, Nós temos condição hoje de... absoluta e total. Absoluta. Como eu te disse, não existe problema sem solução para engenharia. Sabe o que eu vi agora? Até E por que o senhor acha que até hoje não foi conseguido chegar num consenso e resolver? Porque como não resolveram o problema do hospital, como os ônibus fizeram esse desastre, como as cirurgias aqui são uma loucura, como o buraco em tudo que é lugar, Pois como bem. a segurança tem 700 moradores de rua e ninguém faz nada. Pois bem, o senhor citou algumas vezes, agora nós vamos entrar então nesta área. Escuta, eu tenho às 8h30 compromisso. Então, eu cheguei aqui, estou acelerando. Você marcou 15 para 6. 15 para 7, exato. E eu não gosto. Eu vou acelerar aqui então para a gente conseguir atender mais alguns itens. Área da saúde, o que o senhor pretende desenvolver na área da saúde e, na sua opinião, qual é a real situação do hospital municipal? Também veio uma pergunta da área da educação, da cultura e segurança. Bom, o hospital já falei, né? Da saúde já falei, nós vamos fazer uma revolução nessa cidade. Em 6 meses vamos deixar isso em ordem. O senhor acha que o hospital municipal hoje está doente? Não, agora nós temos um outro projeto para o caso do hospital municipal. O Paraguai não tem SUS. Os paraguaios que precisam, ele tem vindo ser atendidos em Foz do Iguaçu. Eles conseguem uma carteirinha no SUS, vai lá, endereço, diz o endereço, não sei o quê, consegue a carteirinha do SUS. Então, como é que nós vamos resolver? Nós não vamos deixar de atender os paraguaios. É a lei, o cara chegou lá, está doente, tem que atender. Mas sobrecarrega. O que nós vamos fazer? Um hospital binacional. Uma sede aqui, uma sede no Paraguai. Como tem centro executivo aqui, centro executivo Sim. no Paraguai. Tem usina aqui, usina lá. Sim. Um hospital binacional pago pela Paraguai Brasileira, pela Itaipu Paraguaia, pela Itaipu Brasileira. O Ministério da Saúde do Brasil, o Ministério da Saúde do Paraguai faz convênio com a UNILA para ser um hospital universitário. O Paraguai tem 5 cursos de medicina, a maioria de brasileiros vão fazer residência onde? O residente é o médico ajuda. Aí você diz, mas o médico é inexperiente. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, eu digo, a nossa proposta para o povo de Foz. Tem uma cabine que está sendo desenvolvida, que você entra na cabine, ele faz um check-up em você. Pressão, temperatura, oxigenação, batimento cardíaco. Você tem um desenho do corpo humano, você indica o que é que dói. Dói a cabeça, dói o braço, dói a barriga. Aí faz um pré-diagnóstico e manda para o médico. Já está a coisa mastigada, não tem, o que é que você tem, como é que faz, não sei o que. Enfermeiro faz triagem. Triagem é ligeiro, uma pessoa vai dizer isso. Se o cara está com dor de barriga, sabe o que pode ser? Um infarto. Aí a enfermeira vai dizer, não, é esse dorzinho de barriga. E o pouco morre. Então esse pré-diagnóstico vai para o médico. Então se o médico faz 10 consultas, faz 6 consultas numa hora, vai poder fazer 10, 12. Com segurança. Se o médico for inexperiente, a ideia do pessoal é botar médicos extremamente experientes no outro lado da linha, que o médico, se tiver dúvida no diagnóstico, ele liga, colega, eu estou com uma sedação aqui, o cara está com uma dor no pescoço e na orelha, não escuta, não sei o quê, e eu não estou sabendo o diagnóstico. O colega dele vai ajudar. Você está percebendo quanta coisa pode ser feita? Porque do jeito que está, não dá para deixar mais. E nós temos que transformar a Foz numa referência nacional em serviço público, em gestão pública. Isso é gestão pública. Perguntaram, como eu falei para o senhor, Fundação Cultural, Fundação, Educação e Segurança. Educação, você já sabe, eu não preciso dizer. Mas cultura. Cada escola vai ser um centro cultural. Tem escolas que tem cinema, tem dança, música, artes marciais, teatro, leitura. Cada escola, música. Nós tínhamos aqui as Olimpíadas do Saber, do Esporte e das Artes.
tinha 20 e poucas modalidades. Surgiram cantores e bailarinas extraordinários. Eu vi uma criança de 5 anos declamar um poema de 4, 5 estrofes na frente de 2.000 pessoas. Eu fui num restaurante e o garçom veio me agradecer. Prefeito, quero lhe agradecer. Ué, por quê? O meu filho é campeão de matemática nas Olimpíadas, tem 8 anos. E agora ele está estudando direto que ele quer ser bicampeão. Você veja, estimula o cara a fazer melhor, a entender melhor a matemática, a se aprimorar. Então a cultura não é um teatro. Teatro nós temos um monte aí, qualquer hotel grande tem um teatro, pode ser transformado em teatro. Isso é secundário. Primeira etapa, centro cultural em todas as escolas. Tem cinema, a família vai lá, mas não é assistir um cinema para a gurizada. Você está estudando história do Brasil, você vai ver um filme de Dom Pedro, como é que era o Brasil na época, como é que eram as invasões holandesas. Você vai usar como instrumento cultural isso. A família, fim de semana, ela quer ir ao cinema, vai estar lá o filme, vai ter Crusoe, o Robinson Crusoe, vai lá com o filho ver o cinema no centro de convivência, na escola. Centro da comunidade. A Fundação Cultural vai ter um papel importante em tudo isso. Fundamental. Inclusive com, por exemplo, coisa, vai voltar, a nossa Fartal. Vai voltar música, banda, orquestra e coral municipal. Por quê? Porque a banda, orquestra e coral depois vão dar aula nas escolas, nos centros de convivência. Terminaram isso. Por quê? Não tem, porque falta dinheiro. Mentira. Para mim não vem contar conversa. Pode enganar o coitado do povo aí. Alguns coitados, a maioria não engana não. Porque nós vamos fazer isso, centro cultural. Agora você fala em cultura e a criança não tem acesso à cultura, a família não tem acesso, muda completamente. O que foi o outro tema que você tocou? Então vai ter um papel importante também na reorganização da Fartal. Com certeza absoluta. Santa Terezinha está dando um show em nós. E essa desculpa, sabe por que cancelou a Fartal? Porque ia ser uma tragédia. Não tem acesso. Imagine milhares de carros indo e voltando, confundindo com o aeroporto, com cataratas. Ia ser uma desgraça. Decisão burra, errada. E aí, para sair bonitinho, não, vamos dar o dinheiro para os gaúchos. Vai enganar trouxa. Acha que o povo... Acha que você, iguaçuense, é idiota? Tenha a seu favor. Não tinha cabimento fazer a Fartal lá com a condição da estrada que está com aquele acesso. Não tinha cabimento nenhum. A Fartal vai ser repensada junto com a comunidade. Nós vamos escutar o pessoal da cultura, os músicos, os artistas. Nós temos pintores maravilhosos aí que vão dar aula nas escolas também. E nós vamos organizar uma Fartal digna, uma Fartal extraordinária. O último item, e depois a última menção que o senhor pode trazer, pelo avançado da hora, a área da segurança, tríplice fronteira, números que envolvem a criminalidade em determinados períodos em nossa cidade são altos, né? Eu vou te dizer, o quartel da guarda era ali embaixo do Boici, um caco, parede de madeira, os guardas não tinham arma, uniforme para colete à prova de balas, um usava, passava para o outro, colete suado, não tinha. Nós construímos um quartel novo, dezenas de viaturas, motos, treinamos os guardas, armei toda a guarda, armada. Puxa, fizemos os xerifes dos bairros. O guarda, com uma equipe de guarda de 6, 8, 10, assumia um bairro e a segurança era dele. Ali ele sabia o valentão que ia bêbado no boteco armado, a criança que chegava espancada na escola, o outro, e sabia, o comerciante sabia que horas que vinha os caras vender droga na frente da loja dele. E esse sistema do xerife tem que voltar. Aliás, está sendo adotado em vários outros lugares do Brasil. E na América, o xerife do bairro. Os Estados Unidos são os mestres disso, né? O bairro, porque a hora que você tem, eu fazia reunião para apresentar os xerifes, eu dizia, olha, aqui vocês falem com eles o que tem a segurança. Chegava o xerife e me ligava, prefeito, tem aqui um riozinho, do outro lado tem umas invasões, e o cara da guarda não pode ir, mandava fazer a ponte. Isso vai ter que funcionar. Não pegamos esses moradores de rua,
Alguns, você sabe, não todos, mas alguns vivem de roubo, né? É terrível. Isso nós vamos cuidar. Sua guarda vai saber quem é. O senhor é da onde, Cascavel? Sei que o senhor veio fazer aqui. Trabalha? Não. Come de onde? Onde é que o senhor ganha o sustento? Nós vamos lhe dar uma comida, uma roupa, o ônibus, o senhor vai voltar. Ah, o senhor, não, eu estou aqui mas eu moro, minha família mora em Três Lagoas. Vamos lá ver. Minha senhora, o seu filho está lá, a senhora vai receber uma cesta básica, uma ajuda em dinheiro, mas ele não vai mais estar na rua, a senhora vai cuidar dele. Se ele estiver doente, nós vamos botar no hospital. Perfeito, perfeito. Para encerrar, então, a gente quer agradecer a presença do senhor, Dr. Paulo. Pouco tempo, né? Assuntos tem bastante. Nós temos bastante assuntos. O senhor tem compromisso logo em seguida também. Eu só gostaria de encerrar com o senhor deixando uma mensagem que as pessoas podem esperar do senhor. Foz do Iguaçu tem condições de ser exemplo para o Brasil em educação, em saúde, mobilidade urbana, segurança, arquitetura, sistema viário, asfalto. Nós temos essa condição e eu convido a população de Foz do Iguaçu para juntos a gente começar essa jornada. Um grande abraço aos iguaçuenses e acredito e agradeço profundamente aqueles milhares que me conhecem, sabem como funcionavam as coisas no nosso tempo e que sabem contar para os outros o que nós temos que fazer. Muito obrigado, Foz do Iguaçu. Mais uma vez, obrigado, doutor Paulo McDonald, pela entrevista aqui no canal New Vibe Cast. Obrigado a todos vocês que participaram mais uma vez. Próximos dias acompanhem tudo através das nossas redes sociais. Teremos novos convidados, vamos estar divulgando tudo isso. Você pode acompanhar. Mais uma vez, obrigado pela parceria. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.